Bom dia, queridos estudantes. Vamos mais uma aula de empreendedorismo de eletivo. Já falei para vocês que para abrir uma empresa você tem que ver se você tem espírito empreendedor, né? E também tem que fazer pesquisa de mercados. Agora eu vou falar para vocês os tipos de empresas que podem ser abertas aqui no Brasil, depois sobre a documentação. Vamos lá, então, a aula. Tem o MEI. O MEI é um tipo de empresa ideal para quem trabalha por conta própria e precisa do CNPJ, tá? Que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, para emitir notas fiscais. Ahn, É muito mais vantajoso, eu acredito, para as pessoas que querem abrir um pequeno negócio, né? É um tipo de empresa fácil, rápido, sem burocracia, tá? Ah, tem pouca limites. Que mais? Emprega funcionários de um ou até mais. Você não precisa ter muitos funcionários. Pode ter dois, três, ou um só, sei lá, né? É, a tabela de atividades permitidas para o microempreendedor individual tem muitas vantagens, principalmente na hora do pagamento de tributos, ou seja, através dos impostos, né? Porque tem muitas vantagens, tá? Tem outro também, são 5 tipos de empresas que vocês podem abrir aqui no Brasil, tá? Tem também uma que é a EIRELI, que é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Significa que é uma empresa de forma de sócios, né? Ou seja, não há necessidade de sócios diretamente de uma sociedade padrão. E um único empreendedor pode ser de 100% responsável pelo negócio, de tomar todas as decisões em qualquer aspecto. Ou seja, a pessoa ela é responsável pelas decisões dela, né, da empresa, tá? É necessário investir um capital social relativamente alto, tá? Temos também a empresa individual, que é a EI, que não é necessário ter sócios, mas se quiser também pode ter, não tem problema nenhum. Que separa os bens da empresa, melhor dizendo, a EI não pode separar os bens dela da empresa, tá? É tipo assim, se de repente ela abre falência, os bens dela, casa, terreno, tudo que tá no nome dela, é tirado para pagar os impostos, funcionários e tudo mais, tá? Depois temos também a empresa, a quarta, né, empresa, que é a Sociedade de Empresa Limitada. É um tipo de sociedade mais comum, é adotada pela maioria das empresas que possuem sócio, certo? Depois nós temos também a Sociedade Simples, que é um tipo de empresa recomendada para exercer atividades intelectuais, como médico, dentista, advogado, arquiteto, contadores, assim, né? E assim vai. Tem também a sociedade anônima, que é um tipo de sociedade um pouco diferente das outras sociedades, pois o índice de cota dos sócios individuações é assim, peraí, que eu posso dizer? Sociedade anônima. Os sócios, eles têm uma cota, tá? Eles têm ações, e que são chamadas de acionistas. E cada um, quem tem a maior número de ações é o diretor, o dono. Aí depois, tipo assim, sabe, da Eletropaulo, a antiga Eletropaulo, né? Tinha os sócios. Então as pessoas tinham as ações, tinha pessoas que compravam, né? Tem também da negócio do governo, tem pessoas que compram títulos e assim vai, tá? Sociedade Limitada Unipessoal.
Nossa, esse aí nem eu conhecia. É, alguns pontos. Era só um pouquinho. Eu dei uma paradinha porque eu tive que atender o interfone. Vamos lá, voltando. Sociedade limitada unipessoal. É, é como se fosse uma sociedade limitada, tá? Tem que ter um capital alto, tá? Pode ter sócios, como não precisa, aí tem que seguir as regras, tá? Vou dizer uma outra coisa. Esses são os tipos de empresas que você pode abrir. E você tem que ver qual delas encaixa no seu perfil, tá? Qual que seria melhor para o seu perfil. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tipo de impostos que as empresas pagam. Presta atenção. Vocês já aprenderam o que é empreendedor, o que é empreendedorismo. Vocês aprenderam também o que é pesquisa de mercado. Aprenderam agora que tipo de empresas que você pode abrir, né? Depende do seu capital, do negócio que você quer abrir. Agora, vamos ver um pouquinho sobre tipos de impostos que nós temos que pagar quando abrimos uma empresa. O que é imposto? A parte mais chata, né? O imposto são os tipos de tributos que a empresa tem que pagar, né? Fazer o quê, né? Tributos são um conjunto de impostos e taxas. A alíquota é um percentual de cobrado à base do cálculo de tributos. Ou seja, o que você ganha, o governo vai tirar um pouquinho disso para você pagar para ele, né? Em outras línguas, né? Dizendo assim. Que ele fala que é para melhorar o país, né? Fazendo asfalto, segurança e assim vai. Taxas são valores cobrados pelos nossos impostos, né? Que são taxas que eles colocam para a gente pagar. Taxa do lixo, coleta de lixo, a iluminação urbana, o asfalto e assim vai. Isso é o dinheiro que nós pagamos quando abrimos impostos. E também, olha, não é só quando abrimos impostos, não. Quando você vai no mercado também você paga quando você compra mercadoria, porque o empresário ele coloca um pouco das coisas que ele tem que pagar no governo em cima do produto para poder ter um pouco de lucro. E nós que acabamos pagando, para variar, né? Tipos de impostos, tá? Tem o ISS, que é Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Tem também o Imposto de Integração Social, que é o PIS ou PAESP. Tem também o Previdência Social, que é o INSS. Contribuição para Financiamento de Seguridade Social, que é o COFINS. Tem o ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tem também o IRPJ, que é Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Tem também da pessoa física, tá? Contribuição Social sobre Lucro de Liquidez, que é o CSLL. Então, né, é assim, né? É complicado abrir uma empresa, mas por causa dos impostos. Mas tem também você quando vai abrir uma empresa, principalmente a MEI, ela dá certos benefícios, porque diminui bem, ela enxuga bem os impostos que você tem que pagar, tá? Tem um imposto único também. É interessante, mas para isso você tem que fazer tal da pesquisa, né? Você tem que ver em que empresa que você vai querer tipo de abrir, qual é o seu capital, esse tipo de coisa. Vamos ver mais uma coisinha aqui, peraí. Então, eu acabei de explicar para vocês, né, o tipo de empresas que vocês podem abrir, o tipo de impostos que existe. Expliquei também nas aulas anteriores o que é empreendedor, empreendedorismo, o que é pesquisa de mercado. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês mostrando passo a passo de como abrir uma empresa, que seria o resumo de tudo isso, tá? Que a gente acabou de assistir, falar, discutir, pesquisar e tudo mais. Eu lembro também que teve uma aula que eu pedi para vocês
pesquisar que tipo de empresas que vocês gostariam de abrir e vi que teve muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos, então resolvi passar esse vídeo mostrando passo a passo de como abrir uma empresa, tá? Vamos lá ver? Empresa. Antes de começar toda a parte burocrática, reflita se você tem perfil empreendedor para abrir um negócio próprio. Fazer isso, motivado por frustrações pessoais, muitas vezes resulta em fracasso. Pense em um negócio inovador e que traga algum diferencial para prosperar no mercado. Elabore o contrato social, definindo o objetivo e o ramo da empresa, aspectos societários e formação do capital social. Leve o contrato social e os documentos pessoais dos sócios à junta comercial ou ao cartório de registro de pessoas jurídicas. Para as empresas, esse passo é equivalente à obtenção da certidão de nascimento de uma pessoa física. Deve-se verificar se há alguma outra empresa registrada com o nome pretendido. Geralmente, é necessário preencher um formulário próprio com 3 opções de nome. Há estados que já oferecem esse serviço pela internet. Se tudo estiver certo, será possível prosseguir com o arquivamento do ato constitutivo da empresa, quando geralmente serão necessários os seguintes documentos: contrato social ou requerimento de empresário individual ou estatuto em 3 vias, cópia autenticada do RG e CPF do titular ou dos sócios, requerimento padrão, capa da junta comercial em uma via, ficha de cadastro nacional, FCN, modelo 1 e 2 em uma via, pagamento de taxas através de DARF. Vale lembrar que os preços e prazos para abertura de empresa variam de estado para estado. Para isso, o ideal é consultar o site da junta comercial do estado em que a empresa estiver localizada. Registrada a empresa, será entregue ao seu proprietário o número de identificação do registro de empresa, NIRE, que é uma etiqueta ou um carimbo feito pela junta comercial ou cartório, contendo um número que é fixado no ato constitutivo. Com o NIRE em mãos, chega a hora de registrar a empresa como contribuinte, ou seja, de obter o CNPJ. Entre no site da Receita Federal para fazer isso. Com o CNPJ cadastrado, é preciso ir à prefeitura ou administração regional para receber o alvará de funcionamento. O alvará é uma licença que permite o estabelecimento e o funcionamento de instituições comerciais. Isso é feito na prefeitura, na administração regional ou na Secretaria Municipal da Fazenda de cada município. E geralmente são necessários os seguintes documentos: formulário próprio da prefeitura, consulta prévia de endereço aprovada, cópia do CNPJ, cópia do contrato social, laudo dos órgãos de vistoria, quando necessário. Depois, dirija-se à Secretaria Estadual de Fazenda para pedir a inscrição estadual. Em alguns estados, é possível resolver isso pela internet. Atualmente, a maioria dos estados possui convênio com a Receita Federal, o que permite obter a inscrição estadual junto com o CNPJ, com um único cadastro. A inscrição estadual é necessária para a obtenção da inscrição no ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E, em geral, a documentação pedida para o cadastro é documento único de cadastro, DUC, em 3 vias, documento complementar de cadastro, DCC, em uma via, comprovante de endereço dos sócios, cópia autenticada ou original, cópia autenticada do documento que prove direito de uso do imóvel, como, por exemplo, o contrato de locação do imóvel ou a escritura pública do imóvel, número do cadastro fiscal do contador, comprovante de contribuinte do ISS para as prestadoras de serviços, certidão simplificada da junta para empresas constituídas há mais de 3 meses, cópia do ato constitutivo, cópia do CNPJ, cópia do alvará de funcionamento, RG e CPF dos sócios. Dirija-se a uma agência da Previdência Social e faça o cadastro da sua empresa. Para contratar funcionários, é preciso arcar com as obrigações trabalhistas. Ainda que seja um único funcionário ou apenas os sócios inicialmente, a empresa precisa estar cadastrada na Previdência Social e pagar os respectivos tributos. Assim, o representante deverá dirigir-se à agência da Previdência de sua jurisdição para solicitar o cadastramento da empresa e seus responsáveis legais. O prazo para cadastramento é de 30 dias após o início das atividades. Solicite autorização para emitir notas fiscais na Prefeitura e também na Secretaria Estadual de Fazenda, se for indústria ou comércio.
No caso do Distrito Federal, independente do segmento de atuação da empresa, essa autorização é emitida pela Secretaria de Fazenda Estadual. Agora, o seu negócio está pronto para abrir as portas.